Fala, meu povo, que bom estar com vocês. Estamos de volta, passamos por um processo de reestruturação, mas algo que foi moldado por Deus. Nós temos uma alegria imensa de poder estar com vocês novamente, de poder estar junto, mais um ano de Conecta Cristo. E com muita fé em Deus, nós temos muitas e muitas coisas boas para esse programa neste ano. Não é mesmo, Rafa? Com certeza. Seja muito bem-vindo, né? Nesse primeiro Conecta do ano. Quando a gente disse que estava preparando muita coisa boa, porque realmente é muita coisa boa, tanto pra gente, pra vocês. Deus tem sonhado muito com esse programa, com cada um de nós e com certeza com cada um de vocês também. Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pelo voto de confiança, por estar clicando em mais um vídeo para estar assistindo a gente. Não é não, Bia? É verdade. É muito bom poder estar aqui novamente, recomeçando este ano de 2026, com os meus irmãos, com todo o povo Conecta Cristo. E com certeza é um ano de recomeço, é um ano de mudança, de transformação, especialmente para as nossas vidas, porque nós precisamos, não é verdade? Com certeza. E se vocês puderam notar também, nós estamos em um ambiente diferente. Eu tenho certeza que quem nos acompanha desde o ano passado viu que temos um cenário tanto quanto inovador. Nós temos muitos agradecimentos a fazer, mas se a gente fosse colocar agora, não caberia em palavras. Mas é importante dizer para vocês que o nosso primeiro agradecimento foi a Deus. Por Ele ter moldado os nossos corações, por Ele ter moldado os nossos pensamentos, para que nós pudéssemos seguir a vontade dEle durante esse ano. E é sobre isso que nós vamos adentrar dentro do Conecta. O que nós, como filhos de Deus, precisamos seguir para cumprir a vontade de Deus nesse ano. O que eu, Rafa, o que a Bia precisa fazer para que a nossa vida seja uma vida com Cristo, seja uma vida conectada com as vontades dEle. Será que é preciso um recomeço? Será que é o tempo do recomeço? Será que é o tempo de continuar? Nós gostaríamos de convidar você, que está conosco agora, do seu jeito, da sua forma, a louvar, a cantar e agradecer por tudo que já se passou, por tudo que aconteceu já nesse ano e por tudo que o Senhor promete para a sua história, assim como Ele promete para a nossa. Então é daí da onde você está mesmo, meu querido, minha querida. Seja livre agora. Não tem certo, não tem errado. Seja da onde você estiver, apenas deixe o Espírito Santo entrar no seu coração. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Faz chover, faz chover. Abre as comportas do céu. Diga isso, eu vejo uma pequena nuvem. Eu vejo uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem. Do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal. Mas esse é o sinal Que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena Eu nuvem. vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal
chuva vai descer, vai chover, vai chover, vai chover, Vai chover. abre as comportas do céu e vai chover, Vai chover. vai chover, abre as comportas do céu. E se pedirmos, Jesus virá, Jesus virá. e como chuva, E Como chuva, ele descerá. Mais uma vez, e se pedirmos, Jesus virá, Jesus virá. como chuva, ele descerá, descer e vai chover, vai chover, vai chover. vai chover, abre as comportas do céu. Shiria la balarie, la balarie. Shiria la balarie. Oria la balarie, la balarie, la balarie. Uria la balarie, la balarie, la balarie. Oria la balarie. E até para que nós possamos recomeçar, nós precisamos da ação do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito Santo, nós não temos forças nem para recomeçar, nem para começar a nossa vida, nem para levantar durante a manhã, nós não temos forças. Nós não temos forças para trabalhar, nós não temos forças para nos relacionarmos, nós não temos forças para fazer o cotidiano da vida, se não for pela vontade do Espírito Santo. Era necessária para a nossa vida, não é? Enquanto nós orávamos, enquanto nós cantávamos, o Espírito Santo ele tocava muito forte no meu coração. O que precisa ser mudado aí dentro? Aonde o Senhor precisa derramar essa chuva na sua história? Como a Bia falou, nós sozinhos, nós não temos forças para fazer nada. Muitas vezes nós acordamos desanimados, muitas vezes nós acordamos cansados, e muitas vezes nós falamos, nossa, mais um dia. E aí quando a gente viu, a gente nem pediu a força do Espírito Santo para começar esse dia. Quando a gente viu, a gente nem pensou, primeiramente, enquanto nós pisávamos os pés no chão e falar, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor me fez acordar. Enquanto tantas e tantas pessoas não acordaram hoje, o Senhor me deu a oportunidade. E quantos de nós que estamos aqui assistindo esse programa e nós que estamos aqui presentes, aonde o Senhor precisa que essa chuva ela seja derramada? Aonde você, meu irmão, minha irmã, precisa pedir, precisa clamar para que o Espírito Santo ele entre, ele faça mudança, ele faça mexer? Será que é aquele perdão que eu não dei? Será que é aquele meu parente chato pra caramba, que eu sei que eu preciso falar com ele, mas mesmo assim eu sozinho humanamente não tenho forças? Aonde o Senhor precisa derramar essa chuva hoje? Aonde essa chuva de bênçãos, essa chuva de mudança precisa entrar na sua história? E o texto que nós vamos refletir hoje é que nós não precisamos parar nas dores, parar nos fracassos, né? Parar nas decepções da vida. E muitas vezes a gente para na dor, a gente para no fracasso, a gente para nas impotências da vida e nós desistimos de caminhar, né? Achando, eu não vou mais fazer nada não. Eu já parei falando isso muitas vezes, viu? Eu não vou fazer mais nada não, estou cansada, estou cansado, não é? Mas o texto de hoje nos convida a não pararmos nos nossos fracassos, mas irmos em frente, E a palavra de Deus
está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quem gostaria de ler? Ou Rafas, qual Rafas? Quem gostaria de ler, Rafa, lê. Quem gostaria, já entregando Foi aí mais pra ou menos gente. assim. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho, eis que tudo se fez novo. Tem uma canção que diz que eis que faço nova todas as coisas, né? Todo dia realmente é um recomeço na nossa vida. Independente da situação, independente da vertente que a gente está vivendo. Entendemos muito, né, que o recomeço é como um fracasso, né? E a gente foca muito realmente no fracasso. A gente foca no que não deu certo, né? E a gente não vê até onde a gente caminhou, mas o foco fica no fracasso. Mas o recomeço, ele não é uma situação de fraqueza. É que Deus não terminou a obra ainda. Tem muita coisa para acontecer. Se errou ali, beleza, vamos recomeçar. Convenhamos que recomeçar é mais difícil do que começar. Eu não sei se vocês já precisaram recomeçar na vida de vocês, mas eu já precisei recomeçar na minha vida muitas vezes. Na verdade, eu acho que eu tenho que recomeçar todos os dias, né? Todos os dias eu preciso recomeçar. Quantos tropeços, quantas quedas, quantos desânimos, quantos pecados, né, eu tenho cometido durante todos os dias da minha vida. Quem nunca precisou recomeçar diante de um emprego que perdeu, né? Foi demitido do emprego e no outro dia teve que ter forças para levantar e ir atrás de outro. Ô, Rafa, tô lembrando de você. Você passou por isso, né? Exatamente. Precisou recomeçar e muitas vezes recomeçar é um grande desafio na nossa vida, né? Com certeza. Quem nunca precisou recomeçar a dieta? Mas é pra mim, Meu Verdade. Deus do Rapaz. céu, gente. E a gente brinca, mas é engraçado que o recomeço ele é um ato de coragem e de fé, porque é muito mais fácil eu ficar onde eu estou. É uma zona de conforto, né? Vamos pegar, a gente fala assim brincando da dieta, mas é muito mais gostoso pro corpo eu comer aquilo que me agrada, eu não treinar, sabendo que eu terei consequências futuras. E isso é para todas as situações. A gente está usando uma situação mínima aqui. Mas é muito mais fácil eu não perdoar quem eu preciso perdoar. É muito mais fácil eu não confrontar as minhas mazelas. E é muito mais fácil eu ficar onde eu estou. Porque para mim é conforto. Mas aí a gente percebe que o nosso corpo, o nosso organismo, ele vai dando uns sinais. Que a gente precisa recomeçar, a gente precisa se auto-enfrentar, a gente precisa transpassar algumas portas que eu mesmo já fechei. E tudo isso, sem o Espírito Santo, não é possível. Não tem como. Quem nunca precisou recomeçar na sua vida espiritual, né? Eu não sei se vocês comungam da mesma situação que eu, mas nós passamos por um tempo aqui parado, né? E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que luta ficar parado. Porque difícil. quando nós ficamos parados, nós tendemos a ficar na zona de conforto, né? A vida espiritual, ela dá uma esfriada, aí vem as festas, vem final de ano, e a gente vai deixando sempre para amanhã, né? Porque o que é o procrastinar na vida, né? Ah, amanhã eu faço. Amanhã eu faço. E aí vem tantas coisas para nos distrair, para que nós deixemos para amanhã mesmo, né? E quando eu vi, eu não fiz, né? Passou. E aí isso vai acontecendo, que isso vai me deixando mal, vai me deixando dentro de um ciclo de tristeza, de depressão. E quando eu vejo, eu estou afundado naquilo e sem forças para recomeçar. Uma vez veio um grande pregador aqui conversar conosco, e aí eu lembro até hoje que a Bia estava conversando com ele. E ela falou assim: eu acordo com o Frei Gilson para fazer o rosário da madrugada. E aí, assim, talvez um momento de ignorância mesmo, esta pessoa falou: ah, eu não preciso disso. Eu consigo rezar sozinho. Mas nós precisamos assumir as nossas fraquezas. Eu preciso. Eu preciso. Com certeza, preciso também. Porque sozinha, eu vou ser sincera, eu não consigo. Eu preciso que alguém me impulsione, que alguém me ajude, que alguém esteja comigo. É um combustível pra gente prosseguir ali, né? E a gente precisou recomeçar o Conecta também. Finalizamos um ano de um jeito muito bom, com a sintonia 100%.
Mas para marcar a volta, meus amigos... Que luta. Gente, um vai viajar, um não pode. Esse dia não dá. Esse dia piorou, não tem como. E agora? Foi um rolo, mas foi por Deus. Para acontecer no dia de hoje. Deu certo. Mas aí o que precisa, né? Primeiro passo na nossa vida é decisão. Isso. Eu preciso me decidir, né? Então, porque é a mente da gente, né? É uma decisão, é mental. Quando eu me decido, eu faço um movimento, né? E quando eu faço esse movimento na minha vida, eu vou para a ação. E nesta ação e nesta decisão, eu conto com a graça de Deus. Porque muitas vezes a gente se decide todos os dias, mas sozinho a gente não tem força. Então nós precisamos contar com a graça de Deus e também com os nossos irmãos, né? Porque os nossos irmãos nos ajudam a crescer. Eu acho que vocês não estão vendo aqui, mas gente, tem tanta gente maravilhosa aqui, ó, né, que nos ajuda a crescer, que puxa a nossa orelha, que nos faz rezar, que dá bronca, para que a gente não desista do caminho, porque se a gente não se cuidar, a gente desiste do caminho, e desiste feio, não é? E é muito fácil, é muito atrativo nós não estarmos aqui. Porque por mais que nós amamos a Deus, por mais que nós saibamos que é importante servir, por mais que nós saibamos que sem a presença de Deus eu não sou ninguém, é difícil nos decidir por Cristo. É difícil eu sair de casa às vezes na chuva. É difícil eu muitas vezes ter um compromisso com a minha família e deixar a minha família para estar na presença de Deus. E ninguém está falando que esse recomeço vai ser fácil. Nós estamos aqui para te falar que esse recomeço ele é possível. Só que nós precisamos assumir a posição em que nós estamos hoje. E qual é a posição que você se encontra hoje, meu irmão, minha irmã? Está tudo bem na sua vida? Glória a Deus. Está tudo bem com a sua história? Glória a Deus. Mas talvez você que está aí esteja passando por uma dificuldade no seu casamento. E esse é o tempo de recomeço. O recomeço do zero. Lembra de quando você olhava pela sua mulher e falava: cara, que esposa linda que eu tenho. Talvez hoje eu vou cozinhar para ela. E aí a rotina foi deixando isso ser apagado. E o que o Senhor te pede é que esse recomeço ele aconteça no seu casamento. Você sabe que é com você que o Senhor está falando. Porque nada é por acaso. O Senhor ele nos chama aqui por um propósito maior. E Ele não nos traria aqui para falar de recomeço se não fosse para ser tocado em nós primeiramente. Não é, Rafa? Com certeza. Voltando no assunto que o Rafa falou no começo, né, em relação à dieta, né? Foi algo que a gente já falou em programas anteriores e tudo mais, que é algo que eu sempre fugi, né? Por comodidade mesmo, assim, tô bem assim, tô tranquilo, já casei, então não preciso me preocupar. Fui assistir uns episódios anteriores, tava parecendo um Celta. 8 portas. Inchado. E esse ano eu decidi dar um recomeço para minha vida, né? Foi fazer um exame de rotina, que fazia 20 anos que eu não fazia. E deu muita alteração, né? A doutora, ela olhou para mim e ela falou de um jeito, mas a minha cabeça entendeu de outro. Ela falou assim: olha, para você não ter que usar medicação, a gente vai fazer aqui um recomeço na sua alimentação. Você vai fazer isso. São 3 meses para você, né, ir adaptando o seu corpo a isso. Na minha cabeça, ela falou assim: você tem 3 meses para mudar a tua vida, senão você está lascado. E é um recomeço muito duro. Difícil. Porque o cheiro de salgado que tá vindo aqui no meu nariz, aqui, vocês não estão entendendo. Eu consigo sentir a quilômetros. Mas faz parte do meu processo de recomeçar. Uma vida mais saudável, uma vida mais... cuidando do templo que o Senhor deixou comigo, que é o meu corpo, que Ele habita. É o meu recomeço de hoje. E o que nos faz mudar é o amor, né? Isso. Às vezes a gente acha que é muito duro mudar, né? A lei é muito dura, né? Isso. Mas o que nos faz mudar é o amor.
É o amor por nós mesmos, é o amor por Deus, né? É o amor pelo outro, né? Então, quem é o amor na nossa vida? É Deus, né? Às vezes a gente fala, nossa, como é difícil, né? Buscar Deus. Como é difícil emagrecer. Como é difícil rezar. Como é difícil perdoar, né? Como é difícil se relacionar com o outro. Como é difícil tantas coisas. E eu quero dizer para você que é difícil. Mas quando nós estamos focados naquele que é o Cristo, naquele que é o amor, né? Que entregou a sua vida por cada um de nós, por amor, aí nós conseguimos. Porque o nosso amor, ele é imperfeito. Porque a gente quer só o que nos satisfaz, né? Que é cômodo para nós. Eu penso em mim, é verdade, porque nós somos egoístas. Mas quando nós pensamos, né? O que Jesus fez? O que Jesus faria? Aí a gente começa a amolecer mais o nosso coração e mudar a nossa vida. Então pensemos em mudar a nossa vida não por causa só de nós mesmos, mas por causa do amor de Deus por cada um de nós, né? Porque Deus nos quer bem. Deus nos quer felizes. E para que nós possamos estarmos felizes, nós precisamos fazer a vontade de Deus, né? E às vezes a gente acha que fazer a vontade de Deus é impossível. Não é impossível. Quando a gente escolhe. Quando a gente tem uma escolha. Então, me veio isso no coração, né? Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Então, quer dizer que quando eu me desligo de Cristo, eu posso voltar aos erros do passado? Você conhece o seu homem velho? Muito. Eu quero dizer para vocês que a mulher velha que está dentro de mim, ela grita todos os dias para vir para fora. E quando eu desvio um pouquinho de Cristo, a mulher velha vem à tona, Rafa. E é de uma força que a gente não consegue mensurar. É gigantesca. Não é? Então, por isso que a gente precisa estar em Cristo. Para que a gente recomece todos os dias. Para que a gente seja essa nova criatura todos os dias. Porque se a gente deixar de procurar Deus todos os dias, o homem velho vai bater, a mulher velha vai bater na nossa porta todos os dias para que a gente vista essa capa. E quando você olha para a sua história, eu olho para a minha história, você olha para a sua história. Você quer voltar a ser Deus me livre. esse homem velho? De jeito nenhum. Então, mas ele grita dentro de vocês? Às vezes ele aparece de vez em quando na sua vida, como aparece na minha? Aparece. É fácil? E será que a gente percebe que ele vem? Às vezes a gente não percebe, né? Não. E a gente só percebe quando a gente se volta para Deus. Quando a gente sai do nosso orgulho e a gente se volta para Deus. Nossa, Bia, desculpa te interromper. Pode falar. A Mari, ela tá aqui, ela não vai me deixar mentir, né? Esses dias foi uma experiência bem legal, assim. A gente foi jogar tênis. Olha que interessante. Jogar tênis. Gente. Nem beach eu jogo, imagina tênis. E aí eu fui com uma galera que me conhece só no trabalho. Não me conhecia praticando esportes ainda. E eu sempre tive um problema muito grande com estresse relacionado ao esporte. Isso já foi assunto de terapia e muita reflexão na minha vida. Hoje eu entendo o porquê, né? E aí, estava eu jogando, a Mari estava lá conversando com as meninas. E aí, depois a Mari chegou em mim, eu vi que eu estressei. E na mesma hora você falou isso, veio nitidamente, assim, na minha cabeça. Veio nitidamente e eu falei, nossa, o velho Rafael hoje voltou. E aí, quando a Mari saiu, ela falou assim, as meninas falaram pra mim que nunca tinha visto esse Rafael. Dói, não dói? Dói. Porque a gente procura minimamente a conversão todos os dias. Mas é um deslize que a gente dá. E é nessa hora que esse velho homem volta. E geralmente quando esse velho Rafael volta,
ele vem para jogar na minha cara tudo aquilo que eu precisava mudar e ainda luto contra isso, porque quando eu acho que eu venci, é quando eu sei que eu tô mais fraco. E quando a gente acaba não entendendo sobre isso, a gente percebe que a gente eleva o nosso ego e abaixa a vontade de Deus dentro do nosso coração. Me lembrei da passagem dos discípulos de Emaús. Quando Jesus, a gente nem tinha combinado, né? Mas quando Jesus foi crucificado, foi morto, o que aconteceu? Eles estavam voltando para casa, né? Os discípulos de Emaús. Como que eles estavam? Voltando para a vida velha, desanimados, cansados, sem saber o que fazer, sem fé. E agora, aquele que era a esperança da minha vida morreu, o que eu vou fazer? Aí, nesse meio, esse caos que eles estavam vivendo, Jesus aparece para eles, caminhando com eles, né? Quer dizer, o que me vem ao coração hoje? É que meio ao caos que nós estamos vivendo, né? Que você viveu, que eu vivo, que você vive. Jesus, ele caminha conosco, né? E eles reconheceram Jesus ao partir o pão, né? Ali eles viram, nossa, tô até arrepiada aqui. Não abrasava o teu coração, né? Quando ele falava conosco. Porque só ele tem palavras de vida eterna para cada um de nós, né? Eu não sei qual é o caos que você está vivendo na tua vida, mas uma certeza eu tenho. É que Jesus caminha com você todos os dias da tua vida. E que só ele tem palavras de cura, de restauração, de vida nova, de recomeço, de libertação para mim e para cada um de nós. Vamos cantar mais um pouquinho? Você possa fechar os seus olhos por um momento e permitir que essa canção seja o pontapé do seu recomeço nesse dia. Que o Senhor possa ter acesso ao seu coração. Deixa que Ele entre ao seu coração e faça tudo novo. Deus te convida a voltar a sonhar, a voltar a acreditar que vai dar certo. O seu passado, ele não te define, mas ele explica por que você chegou até aqui. Então deixe que Deus renove em você tudo isso. Deixe que o Senhor coloque em você coisas novas. Deixe que o Senhor faça você voltar a sonhar realmente. A gente não vai parar. Toca, Senhor, naqueles que estão sem esperança, Senhor. Naqueles que já desistiram da sua vida. Essa é a imagem que me vem. Quantas pessoas já desistiram de lutar, já se cansaram. Mas hoje o Senhor renova as suas forças. Renova a sua esperança. Vamos cantando e rezando. Volte a sonhar. O tempo já chegou. Vou recomeçar em ti um tempo novo. Eis que vou fazer no final desses tempos. Vou devolver ao meu povo as visões, profecias, o poder, a unção.
te fala: também te esperava. Vou reescrever mais uma vez minha história de amor com você. Vou derramar o meu espírito, que é amor. Vou reescrever mais uma vez minha história de amor com você. Vou derramar o meu espírito, que é amor. E o Senhor, nesse momento, Ele veio te falar que é Ele que vai escrever essa nova história com você. Talvez você estava esperando um passo seu para ir a esse recomeço, mas o Senhor, através dessa oração que Ele colocou no nosso coração, Ele vem te falar que é Ele que vai te abraçar, e é Ele que vai dar esse passo junto com você. É Ele que está diante de ti. É Ele que te pega no colo quando você não tem forças para caminhar, e Ele te fala: é eu que vou reescrever essa história contigo, meu filho. É eu que estou te dando forças. É eu que estou aqui com você. É eu que te pego quando tudo parece desmoronar. Deixa eu reescrever essa história contigo. Abre o seu coração para o novo que eu tenho para você. E se você sabe essa oração, cante isso: vou reescrever mais uma vez a minha história de amor com você. O Senhor visita muitos que estão afastados da intimidade, afastados de uma oração mesmo contemplativa, de uma experiência íntima. O Senhor visita, viu? A cada um de nós, aqueles que estão afastados da presença. E o Senhor convida-nos a irmos a águas mais profundas neste dia. O Senhor quer resgatar a nossa história com Ele e quer reavivar a chama do primeiro amor, que hoje está tão apagada. Só uma vela pequenininha ainda fumega. Mas o Senhor hoje quer incendiar o meu coração e o teu coração. E Ele diz: ah, mas eu tenho tantos manjares para te oferecer. Então abra-te a minha graça, porque eu quero cear contigo e fazer da tua vida uma grande vitória. O Senhor, Ele está tocando também em uma pessoa, e Ele pede para te falar isso: eu quero você de volta na minha casa. Amém, Senhor. A minha casa é a igreja. Amém, Senhor. A minha casa é a igreja que eu fiz. Não foram homens que montaram a igreja católica, apostólica e romana. Fui eu, o Senhor teu Deus. E eu quero você de volta na minha casa. Deixa eu recomeçar junto contigo. Vou reescrever. O Senhor também toca em uma pessoa que passou por uma cirurgia. E esta cirurgia está sangrando. O Senhor agora toca. Você que passou por uma cirurgia está tendo complicações e você está sangrando, porque ainda não cicatrizou. O Senhor agora toca você. E Ele restaura por completo e cicatriza. E limpa toda a infecção. A imagem que me vem também é o Senhor trazendo para cada um de nós vestes novas. E Ele diz: eu quero fazer novo tudo na sua vida. E Ele troca mesmo as nossas vestes. Mas eu preciso querer. E você também. Ele dá. Mas é preciso cada um de nós querermos essa novidade em Cristo, que é o Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque não desiste de nós. Nunca desistirá de nós, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nunca desistirá das famílias, nunca desistirá das crianças, nunca desistirá dos jovens, nunca desistirá, Senhor, dos anciãos, nunca desistirá, Senhor, do teu povo.
Obrigada, Jesus. Escreve uma nova história em minha vida, Senhor. Vem e escreve uma nova história em minha vida, Senhor. Vem e escreve uma nova história em minha vida, Senhor. Que essa seja a nossa oração de todos os dias. Que nós possamos deixá-lo escrever essa nova história. Minha vida, Senhor. Vem e escreve uma nova história em minha vida, Senhor. Vem e escreve uma nova história em minha vida, Senhor. Vou escrever mais uma vez minha história de amor com você.